Às vezes, a verdade muda uma vida em um único instante. E às vezes, essa mesma verdade tira alguém da escuridão e o coloca diante de uma luz que dói. Quando o envelope do testamento foi aberto, todos tinham o mesmo pensamento. Será que a herança vai para quem todos esperam? Ou o nome escrito ali pertence a alguém que ninguém jamais aceitou como parte da família? A sala ficou em silêncio. Era possível ouvir até a respiração. Aquele não era um momento sobre dinheiro. Era sobre dignidade, história e o preço real do amor esquecido. E quando o nome foi finalmente lido, olhares se cruzaram, bocas se abriram, e o choque tomou o ar. Isso não pode ser verdade. Porque o nome revelado era de alguém que ou nunca foi amado, ou nunca foi perdoado. Esta não é uma história sobre herança. É uma história sobre justiça. E a justiça nem sempre é o que as pessoas querem ouvir. Rafael nunca soube exatamente quando aprendeu a engolir o choro. Talvez tenha sido ainda criança. Talvez tenha sido no primeiro dia em que entendeu que algumas pessoas nascem com sobrenomes poderosos, enquanto outras nascem como notas de rodapé esquecidas, sombras que vivem à margem dos retratos de família. Ele cresceu ouvindo conversas sussurradas atrás de portas fechadas. Seu nome dito sempre com um tom meio lento, meio desconfortável, como se citar sua existência fosse um erro que ninguém queria assumir. E mesmo assim ali estava, vivendo, respirando, observando esse mundo luxuoso que não lhe pertencia. As paredes daquela casa grande demais, fria demais, silenciosa demais, com retratos dourados de pessoas que se amavam entre si, mas nunca olharam de verdade para ele. A mãe de Rafael sempre dizia que o tempo cura tudo, mas o tempo também pode aprofundar feridas. Pode torná-las tão largas que já não é possível alcançar o outro lado. E foi assim que ele cresceu, dentro de uma casa, onde cada sala parecia um lembrete de que ele era o que sobrou, um resto de um amor quebrado entre sua mãe e Alberto, o homem cujo nome as pessoas falavam com respeito e reverência, mas que para Rafael era um enigma, um fantasma, um pai que existia mas nunca chegou. Rafael lembrava das vezes em que observava Alberto de longe, sentado em uma cadeira alta de couro marrom. Sua postura reta, sua expressão sempre firme, sua voz que soava como decisão, como autoridade, como lei, mas que nunca foi usada para chamá-lo pelo nome, porque Alberto aprendeu a amar com muros, a amar com distância, e talvez nunca tenha amado de verdade ninguém. E mesmo assim, naquela sala silenciosa, naquele momento que faria a vida de todos virar por dentro, era o nome de Alberto que ecoava, era sua ausência que pesava, era sua sombra que enchia o ar com um tipo de dor que não se explicava, apenas se sentia. Rafael estava ali, sentado à mesa, rodeado de pessoas que conheciam mas nunca o aceitaram, rostos familiares mas distantes, olhares que tinham mais julgamento do que memória, e no centro da mesa estava um envelope, branco, simples, fechado com uma cera burgundy, o tipo de detalhe que só famílias muito ricas costumam manter por tradição, como se o luxo tivesse que continuar mesmo depois da morte. O advogado respirava lentamente, como se segurasse o próprio destino nas mãos. E Rafael sentia seu coração batendo tão forte que parecia que seu peito iria se abrir. Ele não sabia o que estava prestes a ouvir. Não sabia se deveria esperar algo, ou se deveria continuar onde sempre esteve, invisível, apagado, esquecido. Ele olhou para as mãos simples, calejadas, marcadas pelo trabalho, pela realidade, tão diferentes das mãos daquelas pessoas ao redor, mãos polidas, tratadas, macias, mãos que nunca precisaram provar seu valor. Rafael tinha vivido do lado externo da história, sempre do lado onde o vento bate, onde o frio entra, onde ninguém pergunta se você está confortável. Ele lembrou da infância, das noites em que dormiu esperando uma visita que nunca aconteceu, dos aniversários sem presentes, dos olhares que sempre diziam você não pertence aqui, mesmo quando ninguém falava nada. E, no entanto, agora ali estava ele, no centro de algo que jamais imaginou que faria parte, prestes a ouvir seu nome ou não, prestes a descobrir se sua existência finalmente seria aceita ou novamente negada. Rafael não queria dinheiro, nunca quis. O que ele sempre desejou foi reconhecimento, um gesto, uma palavra, algo que dissesse eu vejo você, eu sei quem você é, você importa. O advogado finalmente quebrou o silêncio. Suas mãos abriram o envelope com uma lentidão calculada, quase cruel, como se soubesse o peso do que estava prestes a revelar. E naquele segundo, antes de qualquer palavra ser dita,
Rafael sentiu dentro de si uma pergunta que ecoava como um grito. Será que desta vez meu nome existe? Rafael sentia o ar ao redor ficar pesado, como se cada molécula naquele ambiente estivesse olhando para ele, avaliando, julgando, esperando para ver se ele cairia ou se manteria inteiro, enquanto o advogado, com seu olhar treinado, acostumado a presenciar famílias desmoronando diante de verdades escritas em papel, começava a ler o testamento de Alberto, a voz dele soando firme, mas com um toque estranho de humanidade, como se até ele soubesse que aquela história não era como as outras. Os demais ao redor mantinham posturas tensas, algumas sobrancelhas franzidas, outras mãos cruzadas, olhares evitados, todos acreditando que sabiam exatamente o que iria acontecer, porque por toda a vida aquela família viveu com uma narrativa clara. Rafael era o eu, o acidente, o capítulo indesejado de um homem que sempre desejou grandeza, mas nunca soube lidar com os afetos que causou. Mas naquele momento havia algo diferente no ambiente, algo como um presságio, como se as paredes daquela sala estivessem prestes a assistir a algo que elas mesmas nunca imaginaram, como se até o chão estivesse segurando a respiração. O advogado começou lendo formalidades, datas, local, termos jurídicos, e Rafael os ouvia como quem escuta a chuva batendo contra vidro, sem real significado, porque o que importava estava vindo, estava logo ali, escondido entre linhas onde talvez seu destino estivesse costurado. A prima de Rafael, sentada do outro lado, observava com um sorriso contido, confiante de que tudo acabaria como sempre foi. Os que pertencem recebem, os que não pertencem assistem. Mas quando o advogado chegou ao parágrafo final, a atmosfera mudou. Uma tensão quase palpável atravessou o ar, e o advogado levantou os olhos, como se quisesse preparar a sala para o impacto, e foi então que disse, pausadamente, cada palavra como se pesasse toneladas: Alberto deixa a parte principal de sua herança, incluindo a casa, os investimentos, a propriedade rural, para seu filho, Rafael. Nesse instante, o mundo não fez barulho. Ele parou. Foi um silêncio que não doeu. Ele cortou. Silêncio de faca. Silêncio que divide o antes e o depois. O olhar dos familiares mudou tão rápido que parecia que alguém havia apagado e redesenhado seus rostos. Houve surpresa, incredulidade, indignação, raiva, confusão e, acima de tudo, medo, porque havia algo profundamente ameaçador em ver alguém que foi ignorado por tanto tempo ser, de repente, colocado no centro da história. Rafael sentiu uma onda dentro de si, como se seu peito estivesse prestes a explodir. Uma mistura de dor acumulada, de esperança nunca admitida, de injustiça viva, de amor que nunca veio, e ele não sabia se deveria sorrir, chorar, gritar ou apenas respirar. E o advogado continuou, explicando que Alberto havia deixado uma carta também, uma carta selada com o mesmo lacre burgundy, destinada somente a Rafael, contendo suas últimas palavras para ele. E isso foi o momento em que a sala desmoronou. Emocionalmente, porque dinheiro se divide, propriedades se disputam, mas uma carta carrega aquilo que ninguém pode comprar: verdade. A tia de Rafael levantou a voz, dizendo que aquilo era impossível, que Alberto nunca faria isso, que havia algo errado, que Rafael não era de casa. Mas o advogado a interrompeu, firme, dizendo que Alberto escreveu aquele documento de próprio punho, registrado, autenticado, incontestável, legítimo, final. Rafael não sabia se as mãos dele tremiam porque estava nervoso ou porque finalmente carregavam algo que ele esperou a vida inteira, o reconhecimento explícito de que ele existia de verdade, de que a história dele não era invenção, de que ele foi, de alguma forma, parte de Alberto. Ele olhou para a carta, sem tocá-la ainda, sentindo que aquele envelope continha mais que palavras, continha todas as perguntas de sua infância, todas as noites de silêncio, todos os abraços que nunca aconteceram. Era algo que podia curá-lo ou destruí-lo. A sala se encheu de vozes, algumas tentando contestar o testamento, outras simplesmente chocadas demais para reagir. Mas Rafael parecia estar dentro de uma bolha, onde tudo ao redor virava ruído distante. Ele ouvia seu próprio coração, lento, pesado, vivo. A vida inteira ele tinha sido a ausência, agora ele era o centro. A vida inteira ele tinha sido sombra, agora ele era o nome dito em voz alta. E pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ele não estava pedindo para existir. Ele existia.
Rafael segurou a carta com um cuidado quase religioso, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo antigo demais para ser tocado, algo frágil como uma lembrança que nunca teve forma. Ele sentiu o papel sob seus dedos, áspero, real, verdadeiro, e pela primeira vez percebeu que o passado não era um sonho apagado, era algo que veio caminhando com ele a vida inteira. Silencioso, mas presente, a sala continuava cheia de vozes revoltadas, tentando entender como um homem como Alberto, tão rígido, tão distante, tão incapaz de oferecer afeto, poderia ter deixado tudo para aquele que todos insistiram em esquecer, ignorar, diminuir. E essa revolta dizia mais sobre eles do que sobre ele, porque a dor que eles sentiam agora não era pela perda do homem, mas pela perda do controle que achavam que sempre tiveram sobre o destino daquela família. Rafael respirou fundo, e seus olhos, que tantas vezes ficaram vazios para não refletir o que doía, agora estavam pesados, cheios de algo que ele nunca tinha sentido dessa forma, dignidade. Ele levantou lentamente, e todos os olhares se voltaram para ele como lâminas, mas ele não recuou, não se encolheu, não desapareceu como fazia desde pequeno, porque agora ele tinha algo que ninguém poderia arrancar. O reconhecimento escrito e assinado por aquele cuja ausência moldou toda a sua vida. Ele caminhou até a janela, onde a luz dourada da tarde tocava o chão como se estivesse marcando um novo início, e começou a abrir a carta, cuidadosamente. Com dedos se tremiam não de medo, mas de algo muito mais profundo. O peso de todos os anos em que ele se perguntou por que não era amado. Ele leu silenciosamente, enquanto o silêncio da sala se estendia como uma corda esticada entre ele e cada pessoa que o havia apagado, e à medida que as palavras ganhavam forma em sua mente, seus olhos arderam. Sua respiração ficou curta, porque ali, naquela caligrafia falha e dura, estava a confissão que ele passou a vida inteira esperando. Rafael, eu falhei com você. A carta continuava, contando que Alberto havia amado sua mãe de uma forma que nunca soube admitir, que o medo de manchar o nome da família o fez escolher o silêncio, e que esse silêncio destruiu a todos, principalmente a Rafael, que cresceu carregando uma culpa que nunca foi dele. Alberto escreveu que tentou chegar perto várias vezes, mas o orgulho, o peso da tradição e a vergonha de suas próprias fraquezas o mantiveram distante, e agora, diante da morte, ele entendia que amor que não se dá, vida se transforma em ferida. Rafael sentiu cada palavra entrar nele como um sopro quente em um lugar que sempre esteve congelado, e lágrimas silenciosas escorreram, não como dor, mas como liberação. A sala observava, incapaz de falar, porque naquele instante aquela carta tinha reconstruído Rafael por dentro. Ele já não era o menino invisível. Era o homem que finalmente sabia que sua existência tinha origem, tinha história, tinha nome. Quando terminou de ler, ele dobrou a carta com o mesmo cuidado com que alguém dobra uma memória preciosa e a guardou perto do peito, não como quem guarda um segredo, mas como quem reconhece o próprio valor. Ele voltou-se para a família, e dessa vez seu olhar não pedia espaço, ele ocupava. O entardecer caía lentamente sobre a antiga propriedade da família, aquela casa branca cercada por vinhedos que pareciam doces à distância, mas guardavam histórias amargas dentro de suas paredes. Clara e Rafael caminharam até o portão de ferro, onde o silêncio parecia observar cada passo que davam. O ar era pesado, como se lembranças velhas não ditas estivessem suspensas ali, esperando para finalmente serem libertadas. A porta se abriu devagar. Dona Helena, a irmã mais velha de Alberto, estava de pé, firme, mas com um cansaço profundo nos olhos. Não havia surpresa nela, havia reconhecimento, como se ela soubesse, há muito tempo, que esse momento chegaria. Você se parece com ela, Helena disse suavemente, e essas palavras entraram no peito de Clara como uma onda quente e dolorosa, fazendo-a sentir pela primeira vez que estava sendo vista de verdade. Helena conduziu os dois até o antigo escritório de Alberto, um quarto onde o tempo parecia ter parado. As paredes tinham cheiro de papel antigo e noites mal dormidas. Havia ali pilhas de diários, cuidadosamente guardados, como se cada página fosse um pedaço da alma de um homem que nunca conseguiu dizer em voz alta aquilo que o dilacerava. Helena colocou os diários nas mãos de Clara, com uma respiração trêmula. Ele nunca deixou de amar vocês, ela disse com dor contida. Ele só não teve coragem suficiente para enfrentar o mundo. Essas palavras não eram acusação, eram verdade nua e crua, uma ferida aberta finalmente exposta à luz. Clara abriu o primeiro diário. A primeira frase parecia tremer no papel.
Se eu tivesse mais uma vida, eu escolheria ficar. Era como se todo o peso de anos de silêncio tivesse caído sobre ela de uma vez. Seus olhos se encheram, sua garganta apertou, e pela primeira vez ela não tentou se segurar. Ela chorou. Não aquele choro escondido, não o choro silencioso que se esconde no travesseiro. Ela chorou inteira. Chorou a infância sem nome. Chorou a ausência. Chorou o amor nunca confirmado. Chorou a vida que poderia ter sido. Rafael não interrompeu, porque às vezes amar alguém é simplesmente permitir que a dor encontre saída. Ele ficou ao lado dela em silêncio, presente, firme, respirando junto, sendo o chão quando ela perdia o equilíbrio por dentro. Naquele choro, Clara finalmente deixou de lutar contra sua própria história. E naquela noite, algo mudou. Clara fez uma escolha. Ela não iria mais se esconder. Não teria mais vergonha do nome que lhe foi negado. Ela não seria mais sombra. Ela diria sem medo: eu sou filha dele. A herança que Alberto deixou não estava no dinheiro, nem na casa, nem nas terras. A verdadeira herança estava em duas palavras escritas no testamento. Duas palavras que curaram algo que ninguém mais conseguiu curar. Minha filha. Clara fechou o diário. Respirou fundo. E pela primeira vez, sentiu-se viva.